Fala, rapaziada do Green, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo no canal, agora no dia 1º/2, fazendo a verificação da primeira grade do mês de março. Vamos começar com o pé direito? Vamos estar verificando alguns jogos interessantes, eu separei aqui para vocês. Vamos começar primeiramente na Premier League, contra o Burnley contra o Leicester, galera. Tenho aqui um Burnley contra o Leicester, está uma cotação bastante parelha, em 2,90 para o Burnley e 2,40 para o Leicester, mas ainda acredito que o Burnley é cotado para ser o favorito, na verdade, nessa partida. E por quê? Vou mostrar na classificação para vocês. Na classificação a gente vai ver que o Leicester está aqui em 13º colocado, com 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 37 gols marcados e 43 gols sofridos. Um Burnley com apenas 3 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 30 gols sofridos. Porém, nas últimas partidas, da classificação aqui jogando dentro de casa, o Burnley ele passa para, continua aqui no 18º colocado, 2 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 10 gols sofridos. O seu visitante, o Leicester, ele vai cair para a 18ª colocação como visitante, com apenas 2 vitórias fora de casa, 3 empates e 6 derrotas, 16 gols marcados e 25 gols sofridos. Nas últimas partidas entre eles, sofreu um gol nas últimas 6, mais do que 2,5 gols nas últimas 5 de 6 partidas. Ambas as equipes marcaram nas últimas 6 partidas, menos do que 4,5 cartões nas últimas 9 de 10 partidas e mais do que 10,5 escanteios nas últimas 9 de 10 partidas. Aqui nós vamos ter um jogo interessante, até porque o Burnley ele vem sem derrotas a 3 jogos, esboçou uma reação no campeonato nos últimos confrontos. Foram menos do que 2,5 gols nos últimos 6 de 7, então o Burnley ele sempre traz esse mercado para o under. Porém, o Leicester ele é bastante over. E como vocês podem ver, ele sofreu gol nos últimos 9 jogos. Mais do que 2,5 gols nos últimos 5 de 6 jogos. E ambas as equipes marcaram nos últimos 8 de 9. O Burnley ele já trabalha naquela forma de time bem fechado, buscando sempre uma bola parada, explora bastante as suas laterais. E acredito que esse é um jogo para a gente estar verificando no ao vivo também. O mercado de escanteios. Acredito que tem muito valor o mercado de escanteios para a gente estar buscando no ao vivo, ali no escanteio minuto. Mas no pré-live eu vou cravar o acima de 1,5, acreditando que o Leicester, já da forma que ele trabalha, indo bastante para frente, deixando bastante espaço na sua defesa, acredito que ele marca e deixa assim o Burnley fazer pelo menos um golzinho e ambas as equipes marcarem. Porém, o safe dessa partida é entrar no acima de 1,5, ok? Outro jogo interessante seria aqui pelo Manchester City contra o Petersburg. Porém, vale frisar com vocês que jogo de Copa, os times titulares aí sempre têm o seu descanso. Essas equipes mais de peso, que tem aí mais história, mais camisa, sempre procuram deixar os seus times reserva desses campeonatos. Mas o Manchester City está com uma cotação de 1,10 e também não dá de buscar a vitória do Manchester City, apesar que mesmo com os seus reservas, acredito que vença assim o Petersburgo. Uma coisa que eu posso frisar para vocês é que o Petersburgo aqui, como nos seus últimos confrontos, ele não vem jogando bem. Perdeu, ele figura ali a Championship, né, para quem não sabe. Ele está ali na parte de baixo da tabela. Não vem figurando bons jogos, então acredito que contra o Manchester City também ele não vai demonstrar nenhuma superioridade. Mesmo o Manchester City com seus reservas. Vocês sabem, o Manchester City ele é o melhor do campeonato na Premier League. Vem figurando ali a parte de cima da tabela como primeiro colocado. Então, o que eu vi valor, que tem cotação para a gente ainda buscar mais, que se torna arriscado, mas vou cravar no pré-live porque tenho confiança no Manchester City, vai ser o acima de 2,5. E outro detalhe que eu gostaria de frisar com vocês é buscar o gol no HT. Acredito que tem bastante valor o gol no HT nessa partida. Outro jogo vai ser o do Crystal Palace contra o Stoke. Outro jogo de Copa, mesma situação, pode vir com seu time mesclado. Porém, o Crystal Palace ele é um excelente mandante. Na Premier League ele mostra isso. Ele é bem... sua cotação como mandante é bem diferente quando ele está como visitante. E nesse campeonato, acredito que enfrentando o Stoke ele não vai perder essa partida, mas vale a pena cravar no pré-live.
o casa empate anula, vocês vão buscar uma cotação de 1,20, 1,23, então tem bastante valor. Outra coisa que eu posso frisar para vocês é que foram mais do que 2,5 gols nas últimas 4 de 5 partidas entre ambas as equipes. Ambas as equipes marcaram nas últimas 4 de 5. Porém, se vocês forem ver no histórico, pessoal, é um histórico de 2018 e 2017. Então a equipe já mudou bastante, já trocaram bastante de jogador. É outro elenco, então não vale a pena frisar esses confrontos e sim buscar a vitória do Crystal Palace no ao vivo, é o que eu vejo mais valor. Dá para buscar essa cotação de 1,60 no ao vivo. O jogo do Tottenham não vou entrar, porque assim como o Tottenham pode vir mesclado, já não confio nem nos seus titulares jogando fora de casa, imagine deixando o seu time mesclado. É um time que eu não confio para estar cravando em pré-live, beleza? Ele vem oscilando muito até no seu campeonato. Vamos passar para a União Berlim contra o St. Pauli. É interessante aqui que o St. Pauli ele vem figurando a parte de cima ali da tabela da Bundesliga 2 e o União Berlim é um time meio de tabela da Bundesliga. Nos últimos confrontos entre eles, apesar de estar com uma cotação aqui de 1,70 para o União Berlim e 4,75 para o St. Pauli, acredito que sim, dava para estar uma cotação aqui de R$2 para o União Berlim, porque o St. Pauli não é um time besta, pessoal. Nas últimas partidas entre eles aqui foram menos do que 4,5 gols e menos do que 10,5 escanteios. É o que tem separado aqui para vocês no SofaScore. Nas últimas partidas entre eles, União Berlim, nos últimos confrontos que eles tiveram, o União Berlim sofreu gol nos últimos 4, menos do que 4,5 cartão nos últimos 8 de 10 e menos do que 10,5 escanteios. O St. Pauli sofreu gol nos últimos 7, mais do que 2,5 gols nos últimos 7. Ambas as equipes marcaram nos últimos 6 de 7, primeira a marcar nos últimos 5 de 6, venceu o primeiro tempo nos últimos 5 de 6 e menos do que 4,5 cartões. Por quê? Ele é o principal time da Bundesliga 2, então ele tem um nível ali bem mais acima dos outros times. Porém, para essa partida que eu vou estar cravando no pré-live para vocês, vai ser o acima de 1,5, principalmente pelos últimos confrontos deles aqui, ó. 3-2, 4-1, 1-0 e 1-1. Acredito que esse 1,5 venha assim, tranquilamente. E eu vou buscar uma vitória do União Berlim no ao vivo. Se estiver me dando padrão, ele mostrando o seu real favoritismo. Até porque o time pode vir mesclado, como eu já falei para vocês, esses times que figuram a parte de cima esses times que buscam ali sempre a folga, né, para o seu time titular. Vamos lá aqui para o jogo de Copa também da Itália, porém é um clássico italiano. Acredito que as duas equipes não vão mescladas, vão com seus titulares, vão dar tudo de si nessa partida e acredito num jogo bem truncado. Está com uma cotação de 3,10 para o Milan e 2,30 para o Inter de Milão. Porém o Inter de Milão ele é melhor jogando dentro de sua casa, ele tem uma race melhor. Mas nos últimos confrontos entre as equipes foram mais do que 2,5 gols e ambas as equipes marcaram nas últimas 5 de 6 partidas. Eles têm um histórico over, porém um acima de 1,5 não tem muita cotação. Aqui o Milan vem aqui de 100 derrotas a 6 jogos. Primeira equipe a marcar nos últimos 4 de 5 e menos do que 10,5 escanteios. O Inter ele já vem 100 vitórias a 4 jogos, sem marcar gols a 3 e menos do que 2,5 gols nas últimas 5 de 5 partidas. E menos do que 4,5 cartões e mais do que 10,5 escanteios. Todos os dois times são bons para o mercado de escanteios. Se vocês forem ver, eles estão com uma média acima de 5 escanteios por partidas cada um. Eles vêm figurando ali a parte de cima da tabela. São dois times de excelente qualidade. E o que eu vou buscar nessa partida no pré-live vai ser acima de 8 cantos. Mais de 8 cantos acredito que tem muito valor. O SofaScore atualizando. E quando o SofaScore atualiza, o que eu faço? Eu peço o like de vocês, pessoal. O like de vocês e o comentário é o que nos dão mais um incentivo a continuar trazendo esses vídeos para vocês, analisando as melhores oportunidades do mercado. Então, dá um like aí, compartilha esse vídeo, divulga o vídeo para os seus colegas aí, seus amigos que também gostam do mercado aí e gostam de assistir futebol. Outro jogo, pessoal, do Milan, cravei, né, o acima de 8 cantos. Vou passar para o Fluminense e o Milionários. O Milionários que mostrou ser um time bastante ofensivo, tentou decidir o jogo lá na sua casa, abrindo uma vantagem aí para o Fluminense. Porém, ficou com um jogador a menos, perdeu o pênalti no início do segundo tempo
e acabou tomando um contra-ataque ali, mesmo com um jogador a menos, se expôs bastante. Achei desnecessário aquela exposição do Milionários, por mais que ele poderia ter decidido ali jogando dentro de sua casa, se expôs muito. O Fluminense armou um time para colocar um contra-ataque ali e conseguiu cravar a vitória. Acredito que vai vencer de novo essa partida, mas no pré-live vou cravar o Fluminense empate anula. Eu vou buscar a vitória do Fluminense no ao vivo, porque o Milionários não demonstrou ser um time fácil. É um time que tem qualidade sim para enfrentar o Fluminense, e acredito que essa cotação vai aumentar ali para 1,70, 1,75. Então dá de buscar essa correção no mercado para a vitória do Fluminense. Outro jogo, já passando aqui para a Itália de novo, na Série B italiana, vamos ter o Benevento contra o Cremonese, pessoal. O Benevento contra o Cremonese está uma cotação aqui parelha. O Cremonese está cotado como o zebra da partida, né? Mas porque o Cremonese não joga tão bem fora de casa? Eu posso mostrar isso aqui para vocês na classificação, em que o Cremonese está com 14 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 40 gols marcados e 23 gols sofridos. O Benevento ele vem com 13 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, 41 gols marcados e 43 sofridos. O Benevento jogando dentro de casa ele tem 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 26 gols marcados e 13 sofridos. E o Cremonese tem 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 18 gols marcados e 11 sofridos. Nas suas últimas partidas foram menos do que 2,5 gols, nas últimas 4 de 5, e menos do que 4,5 cartões. Porém, como eu acredito que vai ser um jogo bastante pegado, pessoal, até porque o Cremonese está com 49, o Nice está bem atrás dele aqui com 49 pontos também. Então tá bem bolado aqui, o Benevento ganhando essa partida, ele pode encostar. Então tá bem misturado aí, não tem nada decidido. Acredito que vai ser uma partida bem aberta e a gente pode buscar o mercado de gols acima de 1,5, é o que eu vou estar cravando para vocês nessa partida. Aqui o que a gente pode só mais destacar seria a vitória do Benevento, que ele vem de 3 vitórias, sem sofrer gols, da 3 jogos, menos do que 2,5 gols nas últimas 7 de 8 partidas, e primeira equipe a marcar nos últimos 4 de 5. O Cremonese vem sem derrotas a 6 jogos, então ele já está pondo aí 6 jogos de invencibilidade nessa partida. E acredito sim que ele vai brigar para pelo menos conseguir um empate e esse jogo termine acima de 1,5. Então cravado acima de 1,5 nessa partida. Vamos aqui agora para a Inglaterra novamente. Tem o jogo do Newport contra o Forest. Achei interessante essa partida também, tendo em vista que o Forest ele está aqui em primeiro colocado com 19 vitórias, 9 empates e 4 derrotas apenas, 62 gols marcados e 37 gols sofridos. Então tem uma média de 2 gols por partida pelo menos. O Newport com 14 vitórias, 10 empates e 9 derrotas tem 54 gols marcados e 44 gols sofridos. Então tem uma média de pelo menos 1,5 gol marcado por partida, sempre vem deixando pelo menos um golzinho. Mas jogando dentro de casa, ele vem aqui com 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 34 gols marcados e 20 sofridos. É melhor mandante e o Forest é melhor visitante. O Forest, como visitante, ele tem 35 gols marcados e 16 gols sofridos, 8 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Então acredito sim que esse jogo tem muita chance de terminar empatado. Por isso não vou buscar nenhuma das equipes. Porém, os últimos confrontos entre eles foram menos do que 2,5 gols, menos do que 4,5 cartões e menos do que 10,5 escanteio. Então foi um jogo bem truncado ali no meio de campo. Mas o Newport, ele vem aqui, ele vem sem derrotas a 3 jogos, sofreu gol nos últimos 6. E o Forest vem sem vitórias a 3 jogos e sofreu gol nos últimos 4. Então são duas equipes que no momento em que eles vêm vivendo, vem num bom momento, porém vem deixando vazar um golzinho ali também. E eu vou confiar no acima de 1,5 nessa partida, ok? Outro jogo vai ser o do Northampton contra o Walsall. Outro jogo interessante, como eu falei para vocês aqui, ó. O Forest já abriu 10 pontos de vantagem, porém o Northampton pode estar se distanciando dessa parte de baixo aqui da tabela, até o 7º colocado aqui, até o 8º na verdade, que é o Newport, que eu acabei de falar. Tá bem bolado, eles podem conseguir subir aqui então para buscar essa 2ª e 3ª colocação, e acredito que o Northampton não vai vacilar nessa partida.
Jogando dentro de casa, o que eu posso mostrar para vocês é que o Northampton tem 10 vitórias, 2 empates e apenas 4 derrotas, 22 gols marcados e 10 gols sofridos. O seu visitante ele cai aqui para a 19ª colocação, com 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, 11 gols marcados e apenas 22 gols sofridos. O que eu vou buscar nessa partida, pessoal, vai ser o casa empate anula. Aproveitando que essa cotação aqui está em R$2, dá de buscar um 1,30, 1,40 tranquilamente no empate anula. E para finalizar, vai ter o jogo do Servente contra o Young Boys. O Young Boys, obviamente, cotado como favorito para essa partida. Na classificação, o Young Boys está em segundo colocado com 12 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, 55 gols marcados e 29 gols sofridos. Então tem uma média boa de gols marcados, aí deixando pelo menos 2 golzinhos por partida e sofrendo 1 gol por partida. O Servente ele tem uma média boa também de gols, deixando pelo menos 1 gol por partida e sofrendo 1 gol por partida. 35 gols marcados e 42 gols sofridos. 8 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Jogando dentro de casa, o Servente, por incrível que pareça, ele é melhor visitante. Ele vem aqui com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. 19 gols marcados e 20 sofridos. O Young Boys é bem parelho. Jogando fora de casa, ele tem 29 gols marcados e 16 gols sofridos. Jogando dentro de casa, se não me falha a memória, é 26 gols marcados que ele tem. Então, é bem parelho o Young Boys jogando dentro e fora de casa. Mas o Servente, como visitante, ele vem aqui para cima. Ó. Então, ele é um pouquinho mais over jogando fora de casa. Mas acredito sim que tendo esse histórico over também entre ambas as equipes, mais do que 2,5 gols, são 2 equipes over, dá de cravar o acima de 1,5 nessa partida. E se vocês quiserem arriscar o acima de 2,5, tem muito valor sim para vocês. Acima de 2,5 eu confio também. O Young Boys aqui ó, com 4-2, 2-1 e 6-0. Beleza, pessoal? Esses foram os jogos que eu separei, os jogos que eu vou buscar no ao vivo também, para ver se eu consigo mais alguma coisa, tanto no mercado de gols quanto no mercado de escanteios. Lembrando, deixa o seu like, a gente deixa fixado aí no vídeo o Telegram e o Instagram, a gente lança alguns vídeos no Instagram também, e no Telegram a gente manda nossos palpites ao vivo que a gente estiver acompanhando. Se a gente estiver acompanhando algum jogo, a gente vê a oportunidade, a gente lança lá no Telegram, e é totalmente gratuito, beleza? É isso aí, falou!